Em toda a cena de crime existe uma testemunha que viu absolutamente tudo, mas que, à primeira vista, não pode falar. Ou será que pode? Bem, é aqui que entra o fascinante mundo da tanatologia forense. Esta é a ciência que nos ensina, de certa forma, a ouvir o que os mortos têm para nos contar e a transformar o silêncio em justiça. Esta pergunta, que parece saída de um filme de ficção, é na verdade a base de todo um campo da ciência forense. É o ponto de partida para o trabalho diário de peritos criminais em todo o mundo. E a resposta é um sonoro sim. Para a tanatologia forense, o corpo é a testemunha-chave. Esta ciência dedica-se exatamente a isso, a interpretar o testemunho que os mortos nos deixam. O corpo transforma-se na peça central de toda a investigação. Um livro aberto para quem, claro, sabe ler os seus sinais. Mas, antes de podermos interpretar os sinais da morte, temos de a definir. Parece uma pergunta simples, não é? Só que a definição evoluiu imenso com a tecnologia e hoje em dia essa definição tem implicações legais gigantescas. Antigamente era fácil. O coração parava de bater, a pessoa parava de respirar, estava morta. Mas hoje, com o avanço da medicina, com os transplantes de órgãos, o critério legal é a morte encefálica. Isto quer dizer que, mesmo que o corpo seja mantido a funcionar por máquinas, uma pessoa é considerada legalmente morta quando a atividade cerebral cessa de forma totalmente irreversível. E atenção, declarar a morte encefálica não é algo simples. É um processo de uma responsabilidade enorme. Envolve uma série de testes clínicos super rigorosos para garantir que não resta mesmo qualquer função cerebral e que a situação é, sem qualquer dúvida, irreversível. Só depois de tudo isto é que a lei considera que a vida chegou ao fim. E é aqui que as coisas ficam ainda mais complexas, quase assustadoras. A chamada morte aparente. Imaginem um estado em que as funções vitais estão tão, mas tão fracas que são praticamente indetetáveis a olho nu. Pensem no cenário. Um perito chega ao local e tem de ter a certeza absoluta de que a pessoa está morta antes de sequer começar a análise. É uma linha muito ténue entre a investigação criminal e o socorro médico. Ok, uma vez confirmada a morte, a próxima grande pergunta é: quando é que isto aconteceu? É aqui que entra a cronotanatognose, que é basicamente a ciência de estimar o intervalo post-mortem. Pensem nisto como um relógio forense que começa a contar no exato momento da morte. Nas primeiras 24 horas, o corpo passa por uma transformação que é ao mesmo tempo rápida e previsível. O arrefecimento, o enrijecimento, o aparecimento de manchas, cada um destes fenómenos é uma peça de um quebra-cabeças. E juntas, estas peças ajudam os peritos a construir uma janela temporal cada vez mais precisa para a hora da morte. Os 3 ponteiros principais deste relógio têm nomes em latim: algor, livor e rigor mortis. Vamos traduzir. O algor é o frio da morte, a perda de calor. O livor é a cor da morte, as manchas que a gravidade vai desenhando no corpo. Mas o rigor é talvez o mais curioso. Os nossos músculos precisam de energia, o famoso ATP, não só para contrair, mas também para relaxar. Quando morremos, essa energia acaba e os músculos ficam, por assim dizer, presos na posição contraída. É daí que vem a famosa rigidez cadavérica. E estes sinais revelam muito mais do que apenas a hora. A própria cor das manchas do livor mortis pode, literalmente, gritar a causa da morte. Um tom vermelho cereja, por exemplo, é uma assinatura clássica de envenenamento por monóxido de carbono. O corpo está a dar-nos pistas vitais. A rigidez cadavérica não acontece toda de uma vez. Ela segue um caminho bem definido conhecido como Lei de Niston. Começa de cima para baixo, primeiro os pequenos músculos do rosto e da mandíbula, depois desce pelo tronco até aos membros. E o mais interessante é que depois desaparece exatamente na mesma ordem. Ao verificar que músculos estão rígidos e quais já relaxaram, um perito consegue uma estimativa ainda mais apurada do tempo. Muito bem, já vimos o quando. Agora vamos passar para o como. O corpo não é apenas um relógio, é também um livro que nos conta a história dos seus últimos momentos. E a chave para ler essa história é saber distinguir entre as lesões que aconteceram em vida e as que foram feitas já depois da morte. E a diferença é crucial. Um corpo vivo reage a uma lesão. Há hemorragia que se infiltra nos tecidos, o sangue coagula, a pele retrai-se. Numa ferida feita após a morte, o corpo já não tem essa capacidade de reagir. É um corte limpo, sem vida. Saber distinguir uma da outra é fundamental para perceber o que realmente aconteceu naquela cena. Agora vamos aplicar isto a um cenário clássico. Ao analisar uma morte por arma de fogo, os peritos procuram padrões muito específicos. No suicídio, por exemplo, é muito comum encontrar um tiro único de contacto numa área específica, como a têmpora ou a boca, e claro, com a arma por perto. Já no homicídio, os padrões costumam ser bem diferentes.
Existem sinais que são praticamente inconfundíveis de um tiro de contacto. O sinal de Werkgartner é literalmente um carimbo quente do cano da arma na pele. E ainda mais impressionante é a câmara de mina de Hoffman. Quando o tiro é encostado ao crânio, os gases da explosão ficam presos entre a pele e o osso e criam uma fratura em forma de estrela. São detalhes como estes que contam uma história muito, muito específica. Outro exemplo clássico é a asfixia. A marca deixada no pescoço conta uma história completamente diferente. No enforcamento, é o peso do próprio corpo que cria uma marca oblíqua, inclinada, que sobe em direção ao nó. Mas num estrangulamento, a força é aplicada por um agressor, o que resulta numa marca horizontal, contínua. Os detalhes da lesão apontam diretamente para a natureza da morte, se foi suicídio ou homicídio. E o que acontece depois com o passar do tempo? A história não acaba nas primeiras 24 horas. Normalmente, o corpo segue um caminho previsível de decomposição, mas às vezes, em condições muito extraordinárias, a própria natureza decide intervir e, basicamente, parar o relógio. A putrefação é o processo de decomposição causado pelas nossas próprias bactérias. Começa com a mancha verde abdominal. Depois, os gases que essas bactérias produzem incham o corpo. A seguir vem a fase colicoativa, em que os tecidos se liquefazem, e por fim, a esqueletização. Cada uma destas fases dá aos peritos pistas sobre há quanto tempo a morte ocorreu. Mas nem sempre a decomposição vence a corrida. Em condições ambientais muito específicas, o processo todo pode ser interrompido. Isto leva a fenómenos de preservação natural que são absolutamente fascinantes para os cientistas. A mumificação, por exemplo, acontece em ambientes quentes e secos e transforma a pele em algo parecido com couro. Já a saponificação ocorre em locais úmidos e sem oxigênio e converte a gordura do corpo numa espécie de cera, quase como um sabão. E depois há a curificação, mais rara, que acontece dentro de urnas metálicas seladas e que curta a pele. São formas incríveis como a natureza consegue preservar o passado. E o valor forense disto é imenso. Um corpo mumificado ou saponificado pode preservar feridas, tatuagens e até o conteúdo do estômago durante séculos. Isto permite que a testemunha silenciosa possa finalmente falar muito, muito tempo depois da sua morte. No fundo, a essência de tudo o que vimos é esta. A tanatologia é a arte de traduzir a linguagem silenciosa da morte. É a ciência que decifra os vestígios deixados para trás, transformando o próprio corpo na prova final, a coleção de todos os rastros deixados pela vida e pela morte. E terminamos com esta questão para refletirmos. Se os mortos já nos contam tanto hoje, o que mais nos poderão revelar à medida que a ciência avança? Cada nova técnica é como uma nova página que aprendemos a ler, prometendo um futuro onde, talvez, cada vez menos crimes fiquem sem solução. Obrigado por terem explorado este tema tão complexo connosco.